Olá, meus caros, vamos lá, vamos continuar aqui nosso conteúdo sobre independência dos Estados Unidos. Na nossa última aula a gente falou principalmente da organização dessa colônia, das 13 colônias antes do processo de independência. Frisei a questão do self-government, da ideia dessa negligência salutar, desse desenvolvimento que se deu sem uma interferência direta da metrópole sobre essas 13 colônias. Hoje a gente vai entender precisamente a questão do processo de independência, como que ele ocorre. Para a gente começar a entender esse processo de independência, a gente tem que ter em mente que ele foi resultado de uma série de pressões inglesas que antecederam as guerras de independência. A partir de meados do século XVIII, a partir da década de 1750, as décadas de 1750 e 1760, a Inglaterra começa a impor uma série de medidas econômicas e políticas que visavam o controle dessas 13 colônias, rompendo com aquilo que a gente chamou na nossa última aula de negligência salutar. Isso em função de um desejo dos ingleses ou de uma necessidade da Inglaterra de aumento das suas divisas, de aumento dos seus recursos. Por conta do advento da Revolução Industrial que os ingleses estavam vivendo e por conta também de um conflito externo que a Inglaterra se envolveu tanto no continente europeu quanto no continente americano, que nós chamamos de Guerra dos 7 Anos. Do ponto de vista interno da Inglaterra, do desenvolvimento industrial, a gente sabe que os ingleses necessitavam de um mercado consumidor e áreas fornecedoras de matéria-prima. E falamos já na nossa última aula da concorrência que esses comerciantes que foram se desenvolvendo nessas 13 colônias estabeleciam nesse mercado mundial com os ingleses, ou seja, eles concorriam por um mesmo mercado. E ao mesmo tempo, a Inglaterra, os comerciantes ingleses não só se indispunham com essa concorrência, como tinham a expectativa também de que os Estados Unidos, ou de que as 13 colônias existentes no norte da América, pudessem representar um aumento nesse mercado consumidor, adquirindo produtos ingleses. Então, nesse sentido, há uma pressão da sociedade e do governo inglês para um controle mais efetivo dessas 13 colônias do norte. Esse é um dos motivos que leva a uma série de imposições que a Inglaterra vai fazer a essas 13 colônias. Mas não é o motivo principal. O motivo principal está posto nessa imagem para a gente poder pensar e refletir um pouquinho, que é a Guerra dos 7 Anos. A Guerra dos 7 Anos é um termo, Guerra dos 7 Anos é um termo, um conceito utilizado para descrever uma série de conflitos que emergem tanto na América, no Novo Mundo, quanto no Velho Mundo. No que tange à Europa, ou Velho Mundo, a gente sabe que o século XVIII ele é marcado por uma série de afirmações de nacionalismos, de estados nacionais. Portanto, ocorre dentro da Europa disputas entre Áustria, Rússia, Espanha, França, reinos germânicos, Inglaterra e outros estados europeus por conquista de território e aumento de poder político e econômico dentro do continente europeu. Esse conjunto de guerras e conflitos para a afirmação desses estados-nação dentro da Europa, ele gera a união, ele gera sentimentos de união entre alguns estados e de rivalidade entre outros. O que eu quero dizer é que o século XVIII ele é marcado por guerras dentro da Inglaterra, que faz com que alguns países se unam na tentativa de tomar território de outros e afirmar o seu poder. Correto? Isso dentro da Europa. E isso movimenta conflitos entre os países e conflitos variados que estão dentro desse grande termo que nós chamamos de Guerra dos 7 Anos.
Dentro da América, já começa desde a primeira metade do século XVIII, uma indisposição entre colonos dessas 13 colônias britânicas e franceses que se estabeleceram no norte do continente americano, que se estabeleceram, se a gente parar, que se estabeleceram na região aqui do Canadá, e a gente falou disso naquele videozinho sobre a América Francesa, e não só na região do Canadá, como franceses que também adentram a região aqui, mas a oeste dos Estados Unidos, aqui em Ohio, Mississippi, para explorar o comércio de peles e a pesca nessa região. Portanto, os franceses já se faziam presentes dentro da América e geravam rivalidades com esses colonos que já estavam aqui. Então já havia guerras aqui de disputas de espaço, disputas de regiões e controles de rotas comerciais por parte desses colonos e dos colonos britânicos que estavam nas 13 colônias britânicas e dos colonos franceses que estavam na região, em parte da região onde hoje a gente considera como sendo Canadá, Quebec, toda essa região mais aqui da costa canadense. E por outro lado, essa guerra já existia, e por outro lado, havia as aspirações dos ingleses de dominar esse mercado de exploração da pele e da pesca, que era controlado principalmente pelos franceses nessa região do Canadá. Portanto, esses colonos já estavam em guerra, então, e os colonos são colonos britânicos, e a Inglaterra, que já se indispunha com a França dentro do continente europeu, inicia um processo de guerra, de conflito contra os colonos franceses na América, para poder tomar regiões do Canadá e essas regiões aqui, que eram controladas aqui na região do Mississippi, de Ohio, que eram controladas pelos franceses no Novo Mundo, na América. Então, a Guerra dos 7 Anos envolve um confronto de demarcação de espaço, poder, político e econômico na Europa, mas ela também envolve a disputa por áreas que tinham sido dominadas pela França no continente americano. E nessas disputas que vão acontecer no continente americano, e aí, mais precisamente entre os anos de 1756 e 1763, ou seja, durante esses 7 anos, ocorre a união entre ingleses e colonos. Então a gente está falando que a Inglaterra se une a essas colônias, principalmente as colônias do norte, para lutar contra os franceses e tirar da mão deles o controle do comércio de peles e de pescado nessa região mais ao norte. E nesse processo de união, a Inglaterra desenvolve uma certa consciência de guerra nesses colonos. Porque ela precisa movimentar esses colonos, ou ela movimenta esses colonos, para lutar ao seu lado e vencer os franceses na América. Então a Inglaterra ajuda esses colonos a se armar, ela ajuda esses colonos a ter acesso a munições, ela ajuda esses colonos a construírem uma experiência de guerra. Quando a Guerra dos 7 Anos termina, ela termina com a vitória de ingleses e colonos. E ela tem consequências efetivas para a economia inglesa e para a cultura colonial nessas 13 colônias americanas. Para a Inglaterra, a Guerra dos 7 Anos deixa um buraco nos cofres públicos, ou seja, a Inglaterra gasta muito dinheiro para lutar tanto dentro da Europa quanto dentro do continente americano. Gastou muito. Os cofres estavam vazios. Era preciso repor esses cofres. Para a América, há a construção de uma cultura bélica.
há o armamento dessa população, há uma aquisição de experiência de guerra que não se tinha antes. Então, os colonos, eles terminam a guerra armados e terminam a guerra vitoriosos, controlando parte daquele comércio que antes era controlado pelos franceses, de peles e de pescado. Para os colonos, então, há um fortalecimento, enquanto para a Inglaterra há um enfraquecimento do ponto de vista econômico. Quando a Inglaterra se vê nessa situação no final da Guerra dos 7 Anos, o governo inglês, para levantar recursos e recuperar a economia inglesa, ele toma uma atitude que ela tem duas frentes. Ela é uma única atitude, mas ela tem duas frentes. A atitude é reforçar os laços coloniais dessas 13 colônias que viviam nessa negligência salutar no Novo Mundo. E afrouxar ele em duas frentes. Uma, cobrando impostos, que até então não vinham sendo cobrados, e outra, tentando controlar aquele comércio que antes era controlado pelos franceses que foram vencidos na Guerra dos 7 Anos. Ora, os colonos têm um interesse também em conquistar esse comércio. E os colonos se vangloriavam dessa negligência salutar. Não se vangloriavam, mas eles tiravam proveito dessa negligência salutar na medida em que conseguiam arrecadar muitas riquezas, conseguiam reinvestir e se desenvolver. E criaram esse sentimento de independência, esse sentimento de liberdade. E uma liberdade em que eles se sentiam como como superiores, como eleitos para a construção desse novo mundo. Portanto, esse conjunto de ações da Inglaterra, no sentido de afrouxar o controle sobre a colônia, cobrando impostos e controlando áreas de comércio que eram desejadas também pelos colonos, gera uma reação dessas 13 colônias. E é essa a causa da independência dos Estados Unidos. A tentativa da Inglaterra de dominar uma área que até então vinha se construindo de maneira muito livre, sem sofrer com a cobrança de impostos. Depois dessa Guerra dos 7 Anos, então, como eu disse para vocês, é uma mudança na política colonial. A Inglaterra reforça os laços coloniais, aumenta a carga tributária, aumenta a fiscalização para evitar contrabandos e manda exército para dentro da Inglaterra. Então, aquela que foi uma aliada durante a Guerra dos 7 Anos passa a ser vista como uma inimiga, como aquela que não quer a nossa liberdade, como aquela que está tolhindo as nossas liberdades, como aquele Estado que está levando as nossas riquezas embora. Isso gera uma reação principalmente das classes mais abastardas dessa sociedade, principalmente daquelas pessoas ligadas a essas atividades manufatureiras e comerciais que tinham que foram se afirmando ao longo dos séculos 17 e 18 dentro dessas 13 colônias. A situação ela se torna mais tensa quando, logo depois da Guerra dos 7 Anos, ela começa a se tensionar, quando logo depois da Guerra dos 7 Anos, os ingleses lançam a primeira legislação que visava controlar de maneira mais efetiva esse território, que é o que nós chamamos de Ato de Proclamação, de 1763. Nós não, eles próprios, né? Os ingleses. Pelos atos de proclamação, os colonos do norte eles foram proibidos de expandir o seu território para a região do Vale do Ohio e outros territórios ali próximo à região do Mississippi, mais a oeste. E a Inglaterra, então, controlaria essa área. Que área é essa? É justamente essa área aqui, ó, Ohio, Wisconsin, Michigan, é toda essa região aqui, Missouri, Illinois, Indiana, essa região aqui mais a oeste.
Por que houve essa proibição? Porque essa era uma região importante do ponto de vista da exploração das peles e do pescado. E a Inglaterra tinha o objetivo de controlar esse comércio de peles e de pescado nessa região. Então ela proíbe esses colonos de expandir o seu domínio para essa região oeste. E esses colonos tinham interesse também nesse território. Então isso aí já cria uma tensão entre colonos e ingleses, colonos e britânicos. Logo depois, na tentativa de recuperar a economia inglesa, os ingleses eles impõem uma série de impostos sobre os colonos. O primeiro deles é a Lei do Açúcar, ou Sugar Act, de 1764, que eram impostos que pesavam principalmente sobre o melaço que era importado da região das Antilhas. Ora, o melaço era a principal matéria-prima utilizada na produção de rum, que era o principal elemento que era trocado no comércio triangular dentro da África. Então a Lei do Açúcar ela atingiu diretamente os produtores, aqueles donos, os burgueses relacionados à indústria de produção do rum dentro da região dessas colônias centrais do norte da América, aumentando os seus custos de produção e diminuindo os seus lucros. Um ano mais tarde, a Inglaterra impõe a Lei do Selo, que criou impostos sobre livros, sobre a circulação de livros, jornais, documentos, e obrigou o uso do selo real em todos os documentos oficiais. Então, qualquer carta que fosse ser trocada precisava receber um selo real pelo qual o indivíduo tinha que pagar para ter acesso a esse selo, visando assim aumentar os lucros, os dividendos da Inglaterra. E 2 anos mais tarde, os ingleses impõem os atos de Townshend, que são impostos que incidiam sobre mercadorias que eram importadas da Inglaterra, principalmente vidro, tinta, chumbo, ferro e chá. Então, aumentando o preço desses produtos. Repare que em 3 anos, a gente está falando aqui de 1763, fim da Guerra dos 7 Anos, e 1777, em 4 anos, os ingleses impõem 4 tributos que pesam sobre o processo, 4 leis, porque uma não foi tributo, foi o ato de proclamação que proibiu a expansão de terras, mas 4 legislações para regular esse espaço, e dentro dessas 4 regulações a gente tem 3 impostos que aumentam o custo de vida e o custo produtivo dentro dos Estados Unidos. Dentro da região dos Estados Unidos, entre essas 13 colônias norte-americanas. Eu estou falando dos Estados Unidos, mas aqui a gente tem 13 colônias, que são 13 colônias nessa marcha litoral. Não estou falando de todo o território como a gente conhece, como sendo Estados Unidos hoje. Então, impõe essa legislação em 3 anos, aquilo que não tinha feito em 3 séculos, em 2 séculos e meio de história dos Estados Unidos. E isso gera revolta, principalmente nessa classe burguesa, nessa classe de comerciantes relacionados à produção e ao comércio de longa distância dentro dessas 13 colônias. Todo esse movimento de imposição de regras, ele resulta em uma série de manifestações que surgem dentro dos Estados Unidos contrária a essa dominação da Inglaterra sobre os Estados Unidos. Os comerciantes vão para as ruas, eles manifestam, só que a Inglaterra ela se faz mais presente de maneira militar dentro dessas 13 colônias. Ela manda exército para poder controlar efetivamente os colonos e garantir o acesso a esses recursos. Então, essas manifestações, de um lado, e de outro lado, esse exército britânico presente dentro dessas 13 colônias, visando o controle desse território, ele acaba gerando enfrentamentos. E um dos enfrentamentos mais efetivos que se teve nesse período foi essa gravura que vocês estão vendo, reproduzida ainda no século XVIII, se eu não me engano,
que representa o Grande Massacre de Boston, do ano de 1770, quando ocorre um enfrentamento entre esses burgueses, esses comerciantes e o exército britânico. E resulta em 5 mortes de colonos e 8 feridos. Embora o Grande Massacre de Boston ele pareça algo muito pequeno dentro de todo o processo de guerra de independência dos Estados Unidos, ele é muito significativo porque ele abala preceitos morais e políticos de dominação sobre o continente americano, sobre essas 13 colônias norte-americanas. Porque até essa época era vigente a ideia dentro dos Estados Unidos da Inglaterra como a pátria-mãe, como lugar de origem desses colonos. E ser a pátria-mãe é algo que a gente tem que respeitar. O Grande Massacre de Boston, ele abala a legitimidade dessa ideia, porque qual seria a mãe, ou mesmo o pai, que agiria com tal brutalidade contra os seus filhos, contra os seus descendentes? Portanto, o Grande Massacre de Boston leva a uma quebra de legitimidade do poder da Inglaterra dentro dessas 13 colônias e aprofunda ainda mais o questionamento desses colonos da dominação que a Inglaterra tentava fazer nesse período sobre os Estados Unidos. Só que, ao invés do Grande Massacre de Boston parar o processo de aprofundamento dos laços coloniais, ou seja, de afrouxamento desses laços comerciais, ou seja, ao invés de limitar essa ação da Inglaterra no sentido de tentar controlar mais os Estados Unidos, aprofunda esse movimento. A Inglaterra ela continua tentando retirar de dentro dos Estados Unidos recursos para a recuperação da sua economia e para o fortalecimento do seu desenvolvimento industrial, que vinha então em franca expansão com o advento da Revolução Industrial. Nesse sentido, havia nesse período, na segunda metade do século XVIII, uma possibilidade iminente de uma das principais companhias de comércio uma possibilidade iminente de falência de uma das principais companhias de comércio da Inglaterra, que era a Companhia das Índias Orientais, que estava relacionada principalmente ao comércio de especiarias do Oriente, principalmente ao comércio do chá. A Companhia das Índias Orientais estava com um estoque de chá que tinha sido comprado no Oriente muito grande e não conseguia vender esse estoque desse produto. E se essa companhia falisse, isso resultaria em um possível desequilíbrio econômico maior de dentro da Inglaterra. Então, para evitar a falência da Companhia das Índias Orientais, a Inglaterra lança a Lei do Chá, ou Tea Act, a Lei do Chá, de 1773. Que proíbe os colonos de comprar chá de qualquer outra região, dizendo que a única instituição que poderia comercializar o chá dentro do território americano seria a Companhia das Índias Orientais, para poder fazer com que aquele chá estocado nessa companhia virasse dinheiro. O que acontece? A lei do chá, ela acabou com aquilo que era considerado como um intermediário, o comerciante que comprava chá de outras regiões e vendia esse chá dentro dos Estados Unidos. O chá da Companhia das Índias Orientais ele chegou de forma muito mais barata para a população de uma maneira geral. Então, para o povo, teria trazido um benefício, porque o produto chegou mais barato. Só que essa ação de proibir que outros comerciantes vendessem chá lá dentro, ela atingiu decisivamente os comerciantes dessas 13 colônias, que foram excluídos do comércio do chá. E aí que está a revolta, porque esses comerciantes perderam recurso, perderam privilégios comerciais que tinham.
E são esses comerciantes que participam ativamente dessas guerras, desses conflitos de independência. Como reação à lei do chá de 1773, um grupo de comerciantes se vestiu de índio, de indígenas, de nativos. Em dezembro de 1773, logo de meses depois dessa lei ter sido lançada, esses comerciantes invadem alguns 3 navios das companhias das Índias Orientais que estavam aportados no porto de Boston, pegam toda a carga de chá desses navios, que era cerca de 300 caixas de chá, e jogam no mar. Esse evento, que é um evento em que eles não só jogam as caixas de chá no mar, tacam fogo nos navios e tal, ele representa uma reação colonial a essa dominação essa dominação da Inglaterra sobre a América. O fato desses colonos terem se vestido de indígenas, de nativos, para participar desse evento, não está relacionado a um protótipo de nacionalidade, a uma ideia de nativismo, de despertar da nacionalidade. Nada disso. Está relacionado, inclusive, a uma noção do índio como bárbaro, daquele que faz a barbaridade, daquele que é desorganizado, daquele que promove a revolta. Na verdade, um ato de camuflar, para não dizer que são esses comerciantes que estavam fazendo. Esse evento ele fica conhecido como Boston Tea Party, a festa de chá de Boston. Aqui a gente tem que tomar cuidado para não confundir a Boston Tea Party com o massacre de Boston. São 2 eventos distintos. Um acontece antes da lei do chá e o outro ele é resultado da lei do chá. Ele é uma reação desses comerciantes a esse movimento. Nesse sentido, eu trouxe aqui para a gente poder analisar uma fala do Leandro Carnal, que antes de ser youtuber e palestrante, era um cara que se dedicava principalmente ao estudo, e se dedica até hoje, mas tem estudos muito concisos sobre a questão tem uma produção muito consolidada a respeito da cultura da América como um todo, mas as suas primeiras reflexões, as suas primeiras obras foram a respeito da questão da história dos Estados Unidos. E uma dessas obras, publicada em 2001, ou seja, quase 20 anos atrás, ele diz o seguinte: não havia na América do Norte, de forma alguma, uma nação unificada contra a Inglaterra. Então não existe ideia de nacionalidade, de uma nação, de um Estado contra a Inglaterra. Na verdade, as 13 colônias não se uniram por um sentimento nacional, mas por um sentimento anti-britânico. Então, o que unia essas 13 colônias não era um sentimento de nacionalidade, mas a ideia de ter um inimigo em comum, que era a Inglaterra, que começou a tentar controlar toda essa região. Era o crescente ódio à Inglaterra, não o amor aos Estados Unidos, que tornava forte esse movimento pela independência. Tanto entre as elites do Norte como as do Sul. Outro medo era forte. Então você tem esse primeiro ponto que ele chama a atenção, de não haver esse sentimento de nacionalidade, mas sim esse crescente ódio à Inglaterra que unia todos esses indivíduos. E ele chama a atenção para outro ponto que também despertava como um elemento forte nesse período, que talvez fosse o ponto que fazia com que esses comerciantes, esses fazendeiros, não aprofundassem de maneira efetiva inicialmente esse movimento de independência. Ele afirma que esse segundo motivo é o de que a ideia de que o movimento pela independência pudesse acabar virando um conflito interno incontrolável.
em que os negros ou pobres acabassem interpretando os ideais de liberdade como aplicáveis também a eles. Então a ideia de liberdade era a ideia relacionada ao livre mercado, a possibilidade da continuidade daquela liberdade antes dessa ação da Inglaterra tentando controlar esse Estado. Mas havia o temor de que essa luta por liberdade pudesse reverberar também uma transformação da ordem social dentro dos Estados Unidos, o que essas elites não queriam. E essa fala do Karnal nos leva a compreender de que esse movimento ele não está em todas as bases sociais, ele movimenta principalmente as elites norte-americanas. Aquelas ligadas a esse comércio externo, aquelas ligadas ao setor produtivo dentro dos Estados Unidos. Dando continuidade aqui, logo depois então da Boston Tea Party, a Inglaterra reage. Ela reage com um conjunto de leis que são consideradas, que foram descritas na Inglaterra, nas 13 colônias, como leis intoleráveis. Ou seja, não seriam aceitáveis em nenhum dos seus pontos. Então tem a Boston Tea Party, a Inglaterra institui, em 1774, um conjunto de leis que determina o fechamento do porto de Boston. Então, determina o fechamento daquele que era o principal porto de escoamento de produção de relações comerciais da Inglaterra. A exigência de indenização, que os colonos pagassem uma indenização por terem julgado o chá no mar, ou seja, foram condenados a pagar pelo chá que destruíram. Determinou, além disso, que todas as pessoas envolvidas nessa reação colonial, na reação contra a Inglaterra, seriam julgadas na Inglaterra. E essas leis intoleráveis, elas acabam resultando num aprofundamento das discussões e dos debates em torno de uma ruptura com a Inglaterra dentro dos Estados Unidos. E logo depois dela, então, é feito o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, na região da Filadélfia, no ano de 1774, que tinha por objetivo discutir essas leis intoleráveis. E contava com a participação de representantes de todas as colônias, exceto da Geórgia. A Geórgia é aquela colônia do sul que era ligada, que tinha um processo de produção que, de certa forma, era ligado diretamente à Inglaterra. Eu já chamei a atenção disso no nosso último vídeo a respeito desse assunto. Dentro desse Congresso Continental da Filadélfia, a gente pode perceber dois grupos distintos. Um grupo que era chamado de grupo patriota, que defendia uma ruptura imediata, e um grupo que é o considerado mais moderado, que tinha receios dessa ruptura e das consequências dessa ruptura para a economia e para a política dentro dessas 13 colônias. Então havia um certo receio dessa ruptura. Só que esse Congresso Continental ele é muito importante porque ele significa um parar para discutir e debater entre 13 colônias que tinham produções diferentes, autonomia administrativa, e discutir uma legislação que caía sobre todas elas. Então, todas elas. Então a gente tem aqui, de certa forma, já uma ideia de unidade, talvez política, a ideia de se unir para se fortalecer contra esse inimigo comum. E esse Congresso da Filadélfia ele resulta na elaboração daquilo que se chama de Declaração dos Direitos dos Colonos. Repare que não está falando aí em cidadão americano, mas a ideia de Declaração dos Direitos dos Colonos. E o que essa Declaração dos Direitos dos Colonos ela dizia? Ela exigia uma representação desses colonos dentro do parlamento inglês. Repare que ainda não se fala em ruptura, mas se fala na possibilidade dessas colônias terem representação dentro do parlamento inglês, porque se viam também pertencentes a esse mundo. E consideravam essas leis que foram impostas depois da Boston Tea Party como leis intoleráveis. Por quê? Porque argumentavam de que se não há representação dentro do parlamento inglês, ou seja, se não há representação desses colonos no governo inglês, esse governo inglês ele não pode decidir sobre questões dentro da América. Porque só pode haver taxação, só pode decidir, o governo só poderia decidir questões relacionadas às 13 colônias na América se dentro desse governo existissem representantes dessas 13 colônias. Como não há,
não se pode haver taxação. E, portanto, essas leis são incabíveis, essas leis são intoleráveis. Sem taxação, não pode, sem representação, não pode haver taxação. Essa era a regra, esse era o princípio básico da reflexão nesse primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Então, eles requeriam participação no governo britânico. E para poder lutar pelos direitos dos colonos, para poder lutar contra essa interferência da Inglaterra nas relações comerciais dentro dessas 13 colônias, o primeiro Congresso da Filadélfia ele cria a Associação Continental, uma associação entre essas 13 colônias para fortalecer as relações comerciais entre elas e delas para com o mundo. E assim evitar uma relação, uma interferência comercial da Inglaterra dentro desse espaço e evitar também uma relação comercial dessas 13 colônias com a Inglaterra. E a Geórgia não gostava disso, por isso ela fica de fora, porque ela estabelece essa relação direta com a exportação de matéria-prima para dentro das indústrias têxteis inglesas. Como ideal revolucionário, como ideário, aquelas ideias que estavam por trás desses revolucionários, aquilo que eles liam, a gente tem principalmente as ideias do John Locke e as ideias do Thomas Paine. O Locke, a gente já estudou ele quando falávamos de iluminismo, ele é um dos principais teóricos que esses colonos vão ler e vão tomar como base para poder formar os seus conceitos relacionados à independência, relacionados à ruptura. E o Locke ele vai falar do direito à rebelião contra um governo que ele se mostra um governo tirano, que não respeite as vontades do povo. Então, baseados nesse princípio e nessas ideias defendidas pelo Locke de direito à rebelião, é que esses indivíduos vão compor o seu discurso e vão confrontar a Inglaterra. E vão defender a ideia de que a Inglaterra ela não respeitava os direitos à vida, os direitos à liberdade e o direito à propriedade, que são considerados os direitos naturais. E, portanto, se esse governo inglês não respeita esses direitos naturais, ele é um governo tirano e nós, colonos norte-americanos, temos o direito de nos rebelar contra esse governo. Então, essas ideias defendidas pelo Locke acabam movimentando esses revolucionários dentro dos Estados Unidos. E dentro dos Estados Unidos, nesse contexto de 1770, e chega em 1774 nos Estados Unidos, um britânico que nasceu na Europa, mas chega muito cedo e começa a viver muito cedo dentro e dialogar muito com esses, não chega muito cedo não, mas dialoga muito com esses revolucionários, com esses comerciantes burgueses norte-americanos, que é o Thomas Paine. Thomas Paine ele leu esses iluministas, ele leu esses filósofos, esses teóricos iluministas, principalmente o Locke e o Adam Smith, e dentro da América ele desenvolve um raciocínio que é o raciocínio para contrariar aquela ideia de pátria-mãe que eu falei para vocês no início desse videozinho. Ele escreve uma obra que é um panfleto, não é uma obra de cerca de em torno de 100 páginas, que circula entre esses burgueses e entre esses comerciantes, que ele chama de senso comum, a ideia comum, para combater a ideia comum dessa Inglaterra como a mãe, como a pátria. Pátria-mãe, que portanto deveria ser respeitada. E nessa obra Senso Comum, ele vai trabalhar, ele vai refletir principalmente em torno dessa questão. Será que a Inglaterra é de fato uma pátria-mãe? Será que uma mãe seria capaz de cometer uma política tão atroz, tão devoradora contra o seu filho? Nem uma mãe, nem um pai faria isso. Isso nem dentro das relações mais torpes da natureza, de um modo geral.
Uma mãe não devoraria o seu filho da forma como a Inglaterra estava querendo devorar. Então ele começa a construir a imagem da Inglaterra não como uma pátria-mãe, mas como um monstro, como aquele que quer devorar a sua cria, a sua prole. E ele fala, nós não somos cria da Inglaterra. Porque a gente pode perceber aqui dentro da América, dessas 13 colônias, pessoas advindas de várias regiões da Europa, que fogem, e aqueles que saem da Inglaterra e vêm para cá, fogem lá de uma perseguição desse monstro devorador que é o governo inglês. E vêm para a América onde há uma terra de liberdade, onde encontra com pessoas advindas de todas as regiões da Europa como um todo. Portanto, as 13 colônias, elas não são filhas da Inglaterra. Elas são filhas da Europa e são filhas da liberdade como um todo. Portanto, nós temos que romper esse laço de obediência e de subserviência para com a Inglaterra. E a obra do Thomas Paine, esse panfleto dele, O Senso Comum, ele teve uma produção de mais de 120 mil exemplares dentro da Inglaterra, dentro dessas 13 colônias, atingindo um número muito grande de pessoas. 120 mil exemplares, para hoje é um número muito importante, para aquela época era um número estrondoso. Então é uma obra que se populariza e desconstrói um pouco essa ideia de Inglaterra como a geradora dessas 13 colônias. Ela fala que não, que o que gerou foi justamente o sentimento de liberdade, o sentimento de independência, e que, na verdade, essas 13 colônias seriam descendentes da Europa e não da Inglaterra de modo mais específico. E motivado por todas essas questões que emergem, esses conflitos internos, em 2 anos depois daquele primeiro congresso da Filadélfia e de ações incisivas do governo inglês no sentido de tentar continuar com esse controle, é feito o segundo congresso da Filadélfia, no dia 4 de julho de 1776. E é esse segundo congresso da Filadélfia que decreta a independência dos Estados Unidos, decreta a separação das 13 colônias da Inglaterra. E aprova a Declaração de Independência, que depois se torna base da Constituição norte-americana, que foi redigida por um intelectual que dialogava muito com Thomas Paine, que dialogava muito com os iluministas dentro da Europa, que foi Thomas Jefferson. Então, Thomas Jefferson escreve a Declaração de Independência, que pressupunha a união dessas 13 colônias para lutar contra esse inimigo comum. Mas essa independência ela não pressupunha a formação de um governo central. Ela pressupunha a ideia da preservação da independência dessas 13 colônias. A união delas vai vir só com a eleição do primeiro presidente da República em 1783. Ou seja, estou falando aqui de 7 anos depois da independência. Então, o segundo Congresso da Filadélfia é decretado a independência dos Estados Unidos, dessas 13 colônias. E, quando essa conferência acaba, a guerra entre essas 13 colônias e a Inglaterra ela se aprofunda. E os colonos recebem apoio da França e da Espanha, que tinham perdido confrontos importantes na Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra. Então, franceses e espanhóis apoiam, dando armamento, mandando exército para dentro dessas 13 colônias para lutar contra o exército inglês. Então, há uma guerra de independência. E essa guerra ela só termina 5 anos mais tarde, em 1781, na Batalha de Yorktown, na região da Virgínia, quando os colonos, junto com o exército francês e junto com o exército espanhol, conseguem derrotar o exército inglês e saem vitoriosos desse confronto, correto? Eu falei que era em 1773 que é eleito o primeiro presidente, eu errei. O primeiro presidente ele é eleito somente em 1789. Em 1783 é quando é decretado, é quando é assinado o Tratado de Paris.
tá? Desculpa. Então, o segundo Congresso da Filadélfia é de 4 de julho de 76. 5 anos depois, em 1781, a Batalha de Yorktown, quando os colonos vencem as tropas inglesas. Em 1783, na França, é assinado o Tratado de Paris, quando a Inglaterra reconhece a independência dessas 13 colônias. Em 1789, no mesmo ano em que eclode a Revolução Francesa, é eleito o primeiro presidente da República dos Estados Unidos, que é a figura de George Washington. E assim constitui-se, então, os 3 pais fundadores dos Estados Unidos. Thomas Jefferson, responsável por escrever a Declaração de Independência. George Washington, fazendeiro, líder das tropas que lutaram contra a Inglaterra, que foi o primeiro presidente eleito. E o terceiro, que é considerado o terceiro pai da democracia norte-americana, é a figura de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin era um intelectual que defendia a ideia de uma sociedade eleita, de uma sociedade que deveria trabalhar para poder engrandecer se enriquecer pessoalmente e engrandecer esse Estado. Então ele defende aquela filosofia de que era necessário trabalhar muito e acumular riquezas. E uma filosofia muito ligada ao protestantismo, que acaba sendo a base de formação desse Estado norte-americano. É uma base filosófica muito forte, a ideia de sempre acumular, de sempre trabalhar muito para gerar essa riqueza. Então, Franklin, George Washington e Thomas Jefferson são considerados os 3 pais fundadores da democracia e da República Norte-Americana. Para a gente finalizar, quais que são as limitações dessa independência? Primeiro, essa independência, embora tenha contaminado outros discursos de independência no mundo, ela acaba sendo descrevida como um pouco limitada, porque ela não estendeu a princípio o direito de voto às mulheres e aos pobres. Ela é uma independência e uma construção de um Estado democrático e republicano que atingiu a homens de uma elite branca relacionados a esse comércio, a uma produção em larga escala. A preservação da escravidão. A independência ela não vem acompanhada da abolição da escravidão. A questão da abolição ela é um discurso que envolve inclusive guerras, conflitos dentro dos Estados Unidos. Eles se tornam independentes em 76, mas a abolição só se dá na segunda metade do século XIX. Ela só se dá em 1868, ou seja, quase 100 anos depois da independência. E a independência, a primeira Carta Magna resulta no impedimento de participação, de qualquer tipo de participação política dos indígenas, nem como eleitos e nem como eleitores. Para os Estados Unidos, a filosofia que determina a política indigenista é índio bom é índio morto. Então, esses índios vão sempre sendo expulsos para a região mais oeste, e quando há o processo de conquista da oeste, há a dizimação dessas populações indígenas, que resultam hoje em pequenos núcleos que vivem em algumas regiões quase que algumas integradas desses espaços urbanos e outras mais isoladas, mas uma população nativa, indígena, bem menor daquela que a gente viu dentro do Brasil. No próximo videozinho que eu vou gravar, que não vai ser agora de forma imediata, mas até na próxima semana ele vai estar disponível para vocês, a gente vai trabalhar com a questão do desenvolvimento dos Estados Unidos e com a questão da expansão territorial para o oeste e a Guerra de Secessão norte-americana. Então, a independência dos Estados Unidos terminou aqui, depois a gente fala sobre o fortalecimento desse Estado, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês, obrigado pelo interesse aqui no estudo, e qualquer dúvida é só me procurar que a gente conversa a respeito desse e de outros assuntos, tá bom? Obrigado.